Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast aqui do Brasil do Bem. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é o nosso amigo Josenildo, e eles gostam que chama ele de Jô. Não é isso, Jô? É isso tá? daí. Então nós vamos estar conversando aqui, Jô. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast aqui do Brasil do Bem. Tá? Eu sempre começo uma pergunta assim, quem é o Jô? Como é que é a história do Jô? O que o Jô veio assim nessa questão, né? Porque o Jô, ele trabalha com psicologia, né? É um dos embaixadores do Brasil do Bem. E vamos lá, Jô, como é que é essa história tua? Perfeita. Bom, na verdade, o meu pai é Josenildo de Souza. Ah, E aí o meu nome veio Josenildo de Souza Filho. tá certo. Então, na faculdade, então isso veio comigo durante toda a minha vida, mas quando eu chego na faculdade, o pessoal acho que tinha preguiça de falar Josenildo, ou achava que o nome talvez não fosse tão interessante assim. Então eles abreviaram. Ao invés de chamar Josenildo, passaram a chamar de Jô. Aí lá para cá, aí fica o Jô. Então, em determinado local, eu sou chamado de Jô, a área acadêmica, aquela coisa toda, né? E também nos empresariados, aquela coisa. E na minha família em si, é o Josenildo. Então para o trabalho, a faculdade na época da universidade, né, dos cursos, e nos cursos de especialização, então sempre é o Jô. Entendeu? O Jô, aí nasce. E você de onde que é, Jô? Você é aqui de Curitiba, assim, ou você veio do interior? Como é que é? Não, nós estamos aqui há 17 anos aqui em Curitiba, nós somos pernambucanos. Pernambuco. Olha, esse sotaque realmente agora vi, né? Pegou um pouco, né? É verdade. A minha esposa fala que eu praticamente não tenho muito sotaque mais pernambucano, né, nordestino. Mas ela tem um sotaque muito forte. Tanto é que ela diz assim, vocês não me deixam ser curitibana. A pessoa, é por quê? Porque quando eu falo, eles dizem assim, você não é daqui. Então, já pelo sotaque, ela é muito forte, muito carregada. Então, na verdade, eu sou de uma cidade do interior de Pernambuco. Olha. Eu gosto de chamar, o nome dela é Timbaúba. Timbaúba? É, mas só de ser... Mas quem nasce em Timbaúba, o que é? Timbaubense. Timbaubense, olha só. É, mas só que se eu disser Timbaúba, não tem graça. Então eu falo, eu sou lá da cidade chamada Tsaimbaúba. Tsaimbaúba. É. Que é para poder dar entendeu? Aí o pessoal ria aquela coisa toda. Então é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Recife. 100 quilômetros. A minha esposa é de Recife, foi morar um tempo em Timbaúba. Lá nós nos conhecemos, na época do ginásio, da escola, aquela coisa toda, né? Aí depois eu vou para Recife, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade lá, eu me caso, saio para fazer uma missão, né, uma missão de tempo integral de 18 meses, a princípio era 24 meses, passou a ser 18 meses, né? Isso quando você está dizendo lá dos 18 anos? Isso era com meus 18, já com 19 anos, 19 anos, né? Então aí eu saio para fazer a missão, né, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é aqui em Porto Alegre. Então você vê, eu saio de Recife, quente pra caramba, e vou para Porto Alegre. Isso no mês de abril, início de inverno. Quando eu chego lá... Eu acho que você deve ter pego, sabe o quê? Aquele vento do minuano. Esse daí não tem... Ó, o minuano lá no Rio Grande do Sul, não tem nada que você se esconda dele. Porque quando ele encontra uma brechinha, esfria dos pés à cabeça. Então você sentiu, Com certeza. O meu primeiro mês lá, foi o mês de abril, começava o inverno, né? E que não era um inverno forte ainda, né? Mas era início, né? A nossa casa, dos missionários, os missionários anteriores tinham esquecido de pagar a conta de energia. Aí foram lá e cortaram. Então, daqui que o pessoal viesse religar, nós pagamos e vieram religar, foi mais de uma semana, um pouquinho, quase 10 dias. E como tomar banho no local não frio. Tinha mais... Então, peraí, frio mais Exatamente. minuano. Mais minuano. É igual a Jô, né? Exatamente, congelado, exatamente. Então, aí morávamos em 4, então todo mundo pulando no banheiro para poder, né, não ter tanto frio, pegava aquelas baciazinhas de... eu acho que de queijo. Queijo, tá. Né? Aí colocava álcool e tocava fogo, para poder o álcool aquecer. Tá. Mas tem que ter muito cuidado para poder não queimar o oxigênio, né? Então era todo mundo pulando, quer dizer, todo mundo um por vez, né? Bem claro, né? Um por vez, e terminamos quebrando o piso lá do banheiro, aquela coisa toda. Então, eu estava comentando o seguinte, Jô, eu tenho uma experiência, uma história interessante lá em Recife, que eu fui lá fazer um diagnóstico de área comercial lá numa empresa grande, uma empresa de fazia negócio de plantas artificiais.
E aí a gente fazia uma média, né? Falei assim, o pessoal falou, vamos almoçar? Não, vamos. Ah, vamos almoçar fora e tal. Eu falei, onde é que você quer almoçar, Frank? Então eu falei assim, não, vamos uma comida típica aí de Pernambuco? Ah, vamos. Aí o pessoal se animou e tal, fomos no restaurante. E aí tinha a comida típica. E tinha a tal da buchada de bode. Eu não sei se você conhece, né? Conheço. Eu falei, não, o que é isso aqui? Não, buchada, não, vamos experimentar, né? Pô, vamos respeitar aqui a cultura. Cara, eu comi aquele negócio lá. Aquilo ali é forte, hein, João? É muito forte, é muito forte. A buchada lá é uma comida característica, né? Principalmente ali, porque o bode no sertão é muito usado, né? Tem uma forma de poder segurar até aquelas pessoas que têm dificuldade de ir para os grandes centros. Então, no Alto Sertão, eles criam bode, porque o bode é um animal fácil de adaptação a seca. Né? Então, é muito seco lá, aquela coisa toda. A Paraíba também tem muita criação de bode, então a buchada é uma comida típica e é forte. É muito forte. Assim como o cuscuz, né? Cuscuz, exatamente. O cuscuz também é uma comida típica nossa, é muito forte também. E você come uma cuscuzada pela manhã, você vai comer só à noite depois. É isso mesmo. Mas me fala então, quer dizer que você foi para Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Sentiu o Jaumi no ano. Exato. E aí você ficou por lá? E aí quando eu terminei a missão, eu voltei para Recife, né? Tá. Quando eu estava para ir para lá, na verdade a minha vida, com 7 anos, eu começo a minha vida na área do esporte. 7 anos. Eu comecei a jogar futsal. Olha só. Tem um primo meu lá em Timbaúba, que tinha um time dentro de leite, e era o Corinthians. Ainda hoje eu me lembro, era aquela camisa simples, com o escudo do Corinthians aqui, calção preto, aquela coisa toda. E eu comecei com 7 anos a jogar futsal. E de 7 anos até os meus 18, aproximadamente 19, a minha vida era, quando eu não estava na escola, eu estava num campo de futebol, numa quadra. Olha só. Teve um período que isso houve um intercalamento, porque com 14 anos, 15 anos aproximadamente, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil como office boy. Então, eu trabalhei dos 15 anos até os 17 anos e meio no Banco do Brasil. Nessa época, eu continuava jogando bola, então eu estudava pela manhã, em uma escola que eu ganhei bolsa para estudar lá. À tarde, eu trabalhava no banco. E à noite eu fazia um outro curso de contabilidade, em outra escola que eu ganhei também uma bolsa, né? Paralelo a isso daí, na minha juventude, eu tinha o futebol, que era o futebol de campo. Um dos meus técnicos, já no finalzinho, já dos meus 17 para 18 anos, foi o Nereu Pinheiro, que era um técnico do esporte de Recife. Sim. Então, em um desses momentos assim, antes de eu ir para o campo missionário, ele me convidou para jogar lá com eles. Olha só. Então, eu comecei a fazer alguns jogos lá, né? Não jogar mesmo, mas a treinar. Aí foi quando eu tive a oportunidade de ir fazer a missão. Então, eu fiquei para definir. Eu vou para o campo missionário ou eu vou para a minha carreira de futebol? Olha só, você quase chegou na carreira de futebol, então... Exatamente. Aí eu decidi ir para a missão. Certo. Aí eu fui para a missão. Quando eu voltei, aí já era noivo. Já era noivo? Já era noivo. E quando eu fui para a missão, eu já saí... Já era noivo da minha esposa. E foi interessante o noivado, porque eu falei, eu sei como é que eu pedi a mão dela, né, para noivar. O meu sogro havia separado da mãe da minha esposa, já fazia um tempo, e estava se casando. Então, no dia do casamento dele, eu pedi a minha noiva, a mão da minha noiva, que é a minha esposa, em noivado, né? Então, ele estava tão eufórico, tão feliz. Ele disse, fica, pode noivar. Olha só. E aí eu fui para a missão, aí eu voltei, aí me casei logo em seguida, voltei em outubro de 82, em janeiro de 83 me casei, e aí veio a minha vida, né? Eu comecei, então, a trabalhar naturalmente. Na verdade, eu já fazia um pouquinho dessa parte, assim, essa parte de psicologia? Da psicologia, ainda não nesse momento, mas o contexto da inteligência emocional eu já vivenciava. Ok. Porque como missionário no campo, a gente encontra todo tipo de pessoas. E aí é aquela história de sentar, de ouvir, como é que eu posso ajudar. Então, a gente vai filtrando algumas coisas. Evidentemente que isso não dá a capacidade de fazer um trabalho, né? É profissional da psicologia, mas já foi meu início daí. Olha só. De inteligência emocional. Então, a partir desse momento daí,
lá com meus 19 anos, eu começo, então, a entrar nesse mundo da inteligência emocional, da gestão emocional, que na época não se falava sobre isso, né? Ou era doido ou era bom. Esse negócio de 80, né? Essa parte né? Então, ainda não era uma coisa assim tão bem falada, tão bem difundida, né? E aí depois, sim, depois eu venho para a área da psicologia, a área da hipnose, né? A hipnose, na verdade, para mim veio antes mesmo da psicologia. Ah, sim. E aí eu começo, então, a trabalhar mais especificamente dentro desse Sua linha contexto. mais Milton Erickson ou é mais... Da hipnose eu tenho a linha ericksoniana, né, que eu gosto muito, mas tenho também a psicologia clínica. Já clínica. Né? Tem a psicologia clínica também, que já tem seus protocolos, já montados, sim, já tem aquela coisa toda. E a ericksoniana, e assim, eu estou conversando com você aqui e a hipnose vai vindo, né? Ela vai interagindo no dia a dia, né? Então, é uma coisa fantástica. Ajuda bastante. E aí você aprofundou, depois você voltou, você começou a olhar um pouco mais nessa área. Sim, aí eu comecei a fazer curso de especialização, né? Aí faculdade, comecei. Então, depois eu fiz uma pós-graduação na área que... Aí começa a vir para a área da organizacional, né? Que eu faço aí como é que eu posso dizer assim? Uma pós-graduação, né? Eu faço a pós-graduação lá, morando em Salvador, uma pós-graduação na área da comunicação. Tá. Comunicação dentro das empresas. Porque você sabe que dentro das empresas, via de regra, existe muito ruído. Sim, não é? Comunicação é uma coisa... É uma coisa... Desafio grande. Então, aí eu começo a fazer também, não só a área clínica, mas a área organizacional também. Porque... o que eu pensava era o seguinte: como que o pensamento do gestor, que está aqui em cima, chega lá na base? Esse percurso, do jeito que sai aqui, chega da mesma forma daqui? Claro. E via de regra, não chega. Não chega. Porque aquele negócio, comunicação não é só o emissor, mas o receptor, né? E muitas vezes o receptor está cheio de barreiras, crenças, o jeito que você fala uma coisa, mas entende outra. Exatamente. Né? Exatamente. Legal, Jô. E aí me diga uma coisa, hoje o teu, você sempre comenta lá nas reuniões, essa aqui é interessante. O Jô tem uma característica bacana que é o seguinte: se você está ouvindo, quer assistir a reunião, você vai perceber que ele normalmente faz duas coisas. Primeiro, um adendo, né? Vou fazer vai fazer o adendo, né? Vocês vão ver. E outra coisa, que ele tem um produto, um serviço que chama-se o Momento Psi. Momento Psi. Explica um pouquinho pro pessoal o que é esse Momento Psi, Jô. Então vamos começar com um adendo. Vamos começar com um adendo. Vamos começar com um adendo, né? Com um adendo. Então, dentro dessa caminhada, né, de olhar, de observar, né, as organizações e ver a comunicação do jeito que ela sai e do jeito que ela chega, e também a outra coisa que me chama a atenção, que me leva a pensar sobre esse momento e começar e fiz essa moldura, né, que é o Momento Psi, porque nas empresas, via de regra, existe aquela parte que é a ginástica laboral. Né? Você sabe o que é ginástica laboral, pessoal? O pessoal vê bem um profissional, aí você tem que sair, fazer as ginásticas. Exatamente. Etc, né? É isso aí, né? É isso daí. Então, eu estou criando e eu criei o Momento Psi, onde nesse Momento Psi a gente faz a higiene mental através do fio mental. Olha só. Fio mental. Aqui, ó, o fio mental, né? Fio mental. O que é o fio mental? Normalmente as pessoas usam, de uma forma geral, o fio dental, que todos conhecem, né? Algumas pessoas usam até na praia, mas aí é outra história, né? Da praia é outra história. É outra história, né? Vamos voltar. O fio dental do dente. Fio dental, o dente, né? Limpar o dentinho, aquela coisa toda. Mas, da mesma forma que a gente tem resíduos dentários que precisam ser limpos, escovados, aquela coisa toda, também existem resíduos na mente mental, né? Então, a frustração, a tristeza, a decepção, na empresa, por exemplo, a pessoa acha que vai subir de carreira, de repente não é. É chamado outra pessoa que ele acha, na visão dele, que tem menos capacidade do que ele, e a pessoa ascende e ele permanece. Então, essas questões vão se acumulando na gente. Reich, que é um dos teóricos da psicologia corporal, ele fala que o nosso corpo realmente é cheio de camadas.
Porque essas questões de tristeza, decepção, frustrações, isso não fica no ar. Isso vem para o corpo. Vai vindo. Né? E aí, tanto é que muitas vezes as pessoas têm problemas psicossomáticos, porque vai somando cada vez mais. Né? Então, o corpo vai ficando pesado. Algumas pessoas começam a sentir dores aqui, dores acolá, porque isso são questões que vão acontecendo na vida da pessoa e, via de regra, ela não procura um profissional da área para poder trabalhar essa questão. Então, no caso das empresas, quando se tem um treinamento muito forte, às vezes o pessoal vai para um treinamento de vendas que é bala, forte pra caramba. O pessoal sai animado, sai todo mundo ali energizado e tal. Com o passar do tempo, é que nem uma fogueira. Vai caindo, vai né? caindo. Vai caindo. Então é que nem uma fogueira. Quando a fogueira está a madeira está na fogueira, o fogo está forte. Você tira a madeira daquela, ela permanece acesa, mas com o tempo ela vai diminuindo. Então o momento psi vem exatamente para vir nessa hora daí. Então o que é que foi trabalhado? O que é que foi treinado no treinamento? E isso aqui é o objetivo. Então, para que aquilo dali não morra tão rapidamente, vem o momento psi, que é trabalhar as questões emocionais, é trabalhar as questões de tristeza. Eu não consegui fazer aquele fechamento, estava tão certo, não deu certo. O que é que aconteceu? Às vezes, também, dentro da própria empresa, existe um departamento que segura um pouquinho o trabalho do outro departamento, né? Sim. O departamento de vendas é aquele que está na frente, o financeiro. O financeiro segura. Às vezes lá o pessoal da logística, não tem o produto e tal. Porque eu também trabalhei na área comercial há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás trabalhei na área comercial também. Então, aí eu falo, caramba, se tem um momento que é da ginástica laboral, para poder trabalhar o corpo, tirar as tensões, beleza. Mas e a questão psi? E aí me diga uma coisa, João, fazendo essa correlação, essa metáfora do fio mental, né? Fio dental, fio mental, porque o fio, quem está acostumado a usar o fio dental, pressupõe que ele faz a limpeza diária. Exatamente. Diariamente você tem que estar lá, tirar, geralmente aparece uns negocinhos, né, umas caninhas e tal. Isso. O fio mental, é importante ter essa disciplina diária? Então, muito boa. A pergunta é excelente. Excelente. Por que é importante? Por vários aspectos. Porque, como você falou, da mesma forma que os dentinhos precisam ser bem limpos, quando a gente sai para trabalhar, vai para a rua, a gente vê várias coisas que acontecem. Aquilo, a princípio, pode passar totalmente despercebido. Mas algumas coisas vão ficando lá dentro e vai incrustando. A pessoa vai ficando, sem perceber, um pouco triste. Aconteceu uma situação desagradável, a pessoa ficou irritada, que é normal, que isso aí é uma coisa de quem está vivo, né? Quem não tem problema, é só ir lá na terra dos pés juntos. Sabe que terra é essa? Dos pés juntos? Dos pés juntos. Qual é? A pessoa morta, né? A pessoa no cemitério. Dos pés juntos, tá certo. É a cidade dos pés juntos. Ali ninguém tem problema nenhum. Mas está vivo, vai ter dificuldades, vai ter... Não, e outra coisa, falando isso aí, a pessoa fala assim, pô, quando que a pessoa está totalmente equilibrada, né? Nesse momento que você tá junto, né? Exatamente. Porque totalmente. Tá tudo em movimento, né? Entropia, entropia. Se está no equilíbrio é porque tem coisa... Exatamente. E essa é a ideia. Você falou uma coisa bem interessante, que a vida é isso. Certa vez eu assisti um filme e que tinha uma pessoa que estava gravemente enferma, tinha sido levada para o hospital e ela estava lá dentro da UTI, né? E na UTI você fica cheio de, né? E fica passando o teu batimento cardíaco lá no visor. E aí ela conta uma experiência que ela estava realmente dizendo que não aguentava mais, ver aquela vida, estava difícil, aquela coisa toda, e de repente entra um médico, que a princípio ela não sabia quem era aquele médico. E aí ela fala, né, que ela está sentindo muitas dores, por que ela tem que passar por aquilo dali, ela não consegue, por que a vida dela não é equilibrada. Aí o médico chama e fala, olha para aquele. Bom, faz quanto que é o Brasil do Bem aqui? Então olha para o Brasil do Bem, olha para esse monitor. E ela olhou e tem exatamente as intercorrências. Ele falou, isso é vida. Se tivesse tudo assim, você estaria morto. Exatamente, olha só. Então, e aí depois ela procura esse médico,
E o pessoal diz, não, esse método não existe aqui no hospital. Muito interessante. Olha só essa história. Eu não me recordo o nome do filme, mas foi muito interessante, muito impactante, isso ficou para mim. Então, viver nessa vida é passar por altos e baixos. Tem muitos desafios e faz parte da nossa vida. O ideal é procurar manter o equilíbrio. Né? Nem sempre vamos estar totalmente 50-50 que nem uma balança. Mas o importante é, quando eu tenho meus desafios, eu sei como lidar com ele, e é que vem o momento psi nas empresas e vem o momento da terapia, que é ajudar as pessoas, não só a saber, a sair de uma situação crítica, às vezes a pessoa está entrando num processo depressivo, numa ansiedade muito forte, saber sair dessa situação e também saber ter ferramentas para poder lidar com esses altos e baixos. E olha só que interessante, porque você sabe, né? Eu, além de ser do Brasil do Bem, tem a Rank Consultoria, e eu pessoalmente sou muito focado na parte de coach executivo, né? E no coach tem a questão do coach education, que a gente faz a diferença do que é terapia, o que é coach, etc. E a gente comenta assim muitas vezes que a terapia, ela vai trabalhar, né, essas questões, né? A saúde mental. Saúde mental. Né? O coach já é um desenvolvimento mental, é bem diferente, existe um limiar aqui. Quando você fala de saúde mental e você fala de momento psi, o que é na prática esse momento psi? Tá. É um momento de reflexão? É um momento... Assim, as pessoas ficam na dúvida, né? O que raios que é o momento psi? Porque quando falar sobre a ginástica laboral, todo mundo sabe o que é, né? Que é o corpo tal. O momento psi é trabalhar jogos, muitas vezes. Trabalha-se com jogos. É um trabalho em grupo em que a gente pode desenvolver alguns tipos de jogos, algum tipo de atividade lúdica, para poder realmente as pessoas se descontraírem, se perceber. E dentro daquele jogo, dentro daquela atividade, vai se percebendo os desafios, as dificuldades, e a gente vai, então, compondo, como se fosse um quebra-cabeça, né? Se sabe, primeiramente, qual que é a necessidade da empresa, qual que é os desafios que eles estão enfrentando, e a gente leva para o grupo. Então, é como se fosse uma atividade de grupo, e dentro dessa atividade, eu chamo momento psi, porque a gente vai trabalhar as emoções, né? Vai trabalhar os sentimentos. Então, a ideia é manter razão e emoção no possível equilibrado. Né? E aí, como eu sempre gosto de falar também, a nossa vida, a mente, né, razão e emoção, é que nem um avião. Né? Um avião, ele voa com as duas asas. Não existe um avião voando com a asa só. Se acontecer, fique certo que a coisa não vai funcionar. Né? E aí ele tem que estar em equilíbrio, ele tem que estar ali. Então, a nossa vida também é essa. Então, quando eu consigo equilibrar, alinhar o que eu penso com o que eu sinto, que nem sempre, às vezes acontece isso, então, às vezes o meu pensamento quer uma coisa, mas o meu sentimento, a minha emoção não acompanha. Então, tem um crash lá dentro. E estudos dizem que também existe, como é que chama? Neurônios também conectados no coração. Com certeza, né? E nós temos também um neurônio também que é no nosso intestino, no nosso organismo. Tanto é que para algumas pessoas, e no caso eu sou uma dessas, se eu tenho um momento assim de uma sensação de um nervosismo forte, alguma coisa assim inesperada, vem à mente, mas eu já sinto uma dorzinha de barriga. A conexão é direta. Então, é direta, né? Por quê? Porque tem também neurônios. E muitos neurônios também. Então, a ideia de levar isso para as empresas é exatamente isso daí. Dentro dessas atividades, a gente vê algumas possibilidades, alguns desafios que alguns dos colaboradores estão passando e que, de repente, não procuram um profissional. Tá. E aí tem uma coisa interessante, acho que, veja bem, nesse momento psi, você como um profissional de saúde, você começa a perceber, não, peraí, aquele cara talvez precisa aprofundar. Exatamente. É isso que você quer dizer? Aí você, não, esse cara, essa pessoa aqui, talvez a terapia vai ajudar mais. Exatamente. É como se fosse um diagnóstico. Exatamente, como se fosse um diagnóstico. Então, a gente entra no processo grupal, num processo lúdico, porque no jogo... Você começa a perceber. E no jogo as pessoas dizem quem elas são. Sem que ela perceba, elas estão lá jogando aquela coisa toda. Então, são jogos, atividades das mais variadas possíveis. Né? E, às vezes, dentro dessas atividades... a gente traz a pessoa para o momento da criança. Que todos nós temos a criança dentro da gente. Só que o tempo vai passando e a gente vai cada vez mais colocando essa criança para baixo. Quer ver uma coisa? Interessante falar sobre isso daí, porque hoje, quando você percebe a sua respiração
Frank, você percebe a respiração, onde é que você percebe a sua respiração, na verdade? Onde é que eu percebo? Onde? Você percebe aqui, percebe no abdômen? Aqui mais ou menos, Aqui mais ou menos. Pois é. Essa respiração é uma respiração que provoca ansiedade. Olha só. Quer ver uma coisa? Olha uma criança respirando enquanto ela está dormindo. A respiração é abdominal. Diafragma. Diafragma. Se você for olhar cantores, corais... É mais aqui, é verdade. Exatamente, porque é aqui onde acumula maior percentual de oxigênio. 70% a 75% de oxigênio está aqui no diafragma. Aqui é menos. Quando você assiste algum filme, alguma coisa que você percebe que o ator está... Aí você já tá aqui, ó. Já fica assim, né? E você percebe também que o ator está desempenhando um papel de ansiedade, você vê a respiração está aqui. Né? Ou se a cena está sendo uma cena assim, pesada, forte, alguns dizem, eu estou sem fogo. Fica sem fogo. Não é? Então, a gente vai crescendo e a gente vai se distanciando daquela pessoa de quem eu sou. Quem eu sou? Qual que é o meu propósito, meu papel aqui na Terra? Então, esse é um momento para poder levar as pessoas a se relacionar primeiramente consigo mesmo. Saber quem eu sou, quais são as minhas características, quais são as minhas habilidades, o que é que eu preciso melhorar na minha vida. E nem sempre, não posso dizer nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, nós não somos ensinados isso na nossa vida acadêmica, a olhar para a gente mesmo. Via de regra, estamos sempre olhando para o outro, sempre o outro, e esquecendo de olhar para a gente mesmo. Então é um pouco de ser um pouco de autoconhecimento, ou seja, você amplia um pouco ampliar um pouco a área de entendimento, de consciência, exatamente, né, esse tipo de situação. E a pessoa sai, por exemplo, que nem você, fio dental. Fio dental, você vê, você tem uma coisa rápida, limpou os dentes. Exatamente. No fio mental, você consegue perceber as pessoas que participam, que elas saem mais leves? Sim. Então, é diferente. Quando a pessoa entra e quando a pessoa sai. Porque, geralmente, quando a pessoa entra no processo do momento psi, ela vem sempre um pouco carregada. Né? Ela está dentro do trabalho do dia a dia. Às vezes tem algum desafio em casa. Né? Leva para o trabalho leva para casa. Então, e quando a gente propõe uma atividade, isso começa a relaxar, a quebrar aquele estado de ansiedade, de coisa. No primeiro momento, possivelmente na primeira atividade, ela fica um pouco assim. Depois ela vai se soltando. Mas depois ela vai se soltando. 10, 15, 20 minutos. Então ela está totalmente integrada, começa a se integrar com o grupo. A princípio, acha que é uma coisa desnecessária. Mas depois começa a perceber a necessidade que tem. Porque as coisas vão acontecendo. Interessante, as pessoas não têm consciência disso. Nem sempre tem. E às vezes, quando tem, Frank, o que acontece é o seguinte. Às vezes, quando tem, também se tem aquela... eu não chamo de mito, mas eu chamo de um pensamento ainda do passado. Ou seja, se você quebra, quando eu digo assim, a gente é interessante na PNL, nunca pode falar com você, quem é você, né? Então, as pessoas normalmente... Quando quebra o pé, quando quebra um dente, ela não fica em casa tentando curar o dente pelas condições que ela tem. Ela vai para o profissional, ela vai para um odonto. Sim. E lá vai ser trabalhado o dente dela. Se quebra um pé, ela vai ter que ir para um ortopedista. Mas as questões emocionais, as pessoas ainda têm um sentimento de que se eu for para um psicólogo é porque eu sou doido. E é um preconceito que as pessoas têm. É um preconceito, né? Exatamente. Então, você que está nos vendo aqui agora, quando tem esse sentimento, tristeza normal, mas quando ela passa a ser uma coisa recorrente na vida, aí tem alguns gatilhos. Quando começa a vir alguns pensamentos de inferioridade, aí é um outro gatilho. Eu preciso procurar um profissional para poder me ajudar a trabalhar essas questões. Então, esse preconceito de só quem vai para um psiquiatra ou só quem vai para um psicólogo é quem é doido, isso tem afastado muitas pessoas desse momento de saber trabalhar consigo mesmo, né? E resolver várias questões que no momento ela não consegue. Olha só que interessante. Então, o momento psi... E o momento psi é um momento psi dentro das empresas. O momento psi dentro das empresas. Né? Só. Então, você, pessoal, o empresário que está olhando aqui no nosso podcast do Brasil do Bem aqui,
e percebe que o clima tá pesado, né? A coisa tá alguma coisa estranha, né? Ninguém fala o que está acontecendo, mas você sente, talvez seja o momento de chamar o Jô aí para um momento psi, né? Exatamente. E aí eu faço um adendo. Olha, segundo adendo. Segundo adendo, né? Segundo adendo. Vocês vão entender, pessoal. Anota ali depois o nosso endereço, para você participar, a gente manda o link para você, aí você vai ver o Jô. Aí você, esse cara que é o do adendo. O do adendo, né? E o adendo é exatamente isso. É que dentro dessa atividade corporativa, se consegue ajudar não só o colaborador, mas toda a sua família como tabela. Né? Porque se ele consegue se recuperar, se ele consegue trabalhar aquelas questões que às vezes ele nem achava que tinha, mas que apareceu, então aquilo ali vai repercutir na sua família. Ele vai trabalhar, ele vai para casa com mais alegria, ele vai despender mais tempo de qualidade para a esposa, para os filhos, né? Ele vai aproveitar melhor os momentos do dia a dia dele. Consequentemente, a família vai ficar muito mais protegida. E se você, que é um empresário e quer ter colaboradores que sejam realmente capazes e que saibam lidar com a questão emocional, quanto mais se investir numa situação dessa, melhor é para a empresa. Porque, ora, se você tem um colaborador que está bem em casa, está tranquilo, está em paz, ele vai render muito mais na empresa do que se... Olha só que interessante, quando a pessoa está nesse sentido, independente do clima, né? Exatamente. Independente do clima que está lá, ele tem um como é que chama? Uma proteção aqui, né? Isso. Né? Uma armadura aqui para chegar lá e ele consegue trabalhar. Eu gosto de falar dessa armadura interessante porque na minha época, na minha adolescência, juventude, tinha um filme chamado Os Herculoides. Conhece os Herculoides? E aí, quando eles estavam assim, num momento de pressão, que as pessoas estavam lá atirando e tal, eles faziam um campo de força. Campo de força, isso. Batia e voltava. Então, esse momento psi, de certa forma, pode dizer que é construir um campo de força para que os colaboradores, na hora que vier, porque não vai deixar de vir a pressão, evidentemente, mas ele saiba como lidar com aquilo dali. Aquela questão vai bater, ele vai sentir, mas ele sabe como lidar com aquilo. E olha só, é isso que é interessante, né? Saber lidar com isso. O Daniel Goleman, ele fala uma coisa bem interessante. Inteligência emocional. Inteligência emocional, exatamente. Ele fala que, ultimamente, né? Isso ultimamente já faz o quê? Uns 5, 10, mais ou menos, 10 anos, 5 anos, mais ou menos. As pessoas são contratadas pelo currículo, né? Pela capacidade técnica, que é fundamental, e são demitidos por falta exatamente comportamental, que aí é onde entra a questão da inteligência emocional, né? Então, para que haja realmente uma liderança eficaz, ele precisa saber liderar as emoções dele, saber como lidar com as emoções. Então, Volta de novo aquela questão do autoconhecimento. Do autoconhecimento, exatamente. Então, você vê que é um ciclo, né? É um ciclo. A coisa vai acontecendo. À medida que eu estou mais comigo mesmo, que eu me reconheço, que eu sei quem eu sou, conheço as minhas capacidades, minhas habilidades, então eu vou me tornando um líder melhor dentro da empresa. E aí tem uma diferença. Às vezes as pessoas confundem gerenciar com liderar. Não é? Eu gerencio processos, mas eu lidero pessoas. Né? Gostei dessa. Olha, anota ali, hein? Eu gerencio processos, mas eu lidero pessoas. Então, exatamente. O líder tem que gostar de gente. Tem. Para gostar de gente, ele tem que se gostar também. Tem que se gostar. Para ele se gostar, ele tem que se auto-reconhecer. Autoconhecimento. Exatamente. Olha só que bacana. E se ele está numa função que é mais de liderança e ele sente esse entrave, ele tem que ir para um momento psi ou tem que ir para um individual, um a um, que é no consultório. Né? E aí trabalha todas essas questões, né? Porque eu gerencio a minha agenda, eu gerencio a minha conta bancária, mas eu não gerencio pessoas. Eu lidero pessoas. Se eu quero trazer o A, o B e o C, que faz parte da minha equipe, para o meu pensamento, não é gerenciando, é me aproximando, é estar junto com eles. E, João, me diga, fala um momento possível, você também faz sessões de hipnose. De hipnose e terapia também? Isso. Individual? Exatamente. Olha só, que bacana. Individual. E nesse momento psi, eu também, eu coloco, eu intercalo também um momento de hipnose, que é um momento de relaxamento, né? Porque o que acontece? É o estado diferente da consciência, né? Exatamente. É verdade.
Na nossa Desmistifica um pouquinho essa questão de hipnose, porque quando o pessoal fala hipnose, sabe o que é? O pessoal pensa naqueles filmes que aparece aquele cara assim, tum, tum, e aí o cara fica, né? Hipnose, na verdade, tá no dia a dia, né? Esse momento... Podemos fazer recorte só para desmistificar? Com certeza, Tá. com certeza. Então, fazendo o adendo... outro adendo. Terceiro adendo. Então, dentro da hipnose, o que acontece é esses estereótipos que aparecem na televisão, né? Primeiro aparece aqueles que você come maçã, come uma cebola pensando que é maçã. Isso é real, acontece. Não vai acontecer com todos que estão na plateia, porque quando a gente vai fazer algo dessa natureza, a gente consegue perceber quem é mais suscetível. Porque não são todos que entram nesse tipo de atividade. A questão do relógio é uma das técnicas para poder fazer com que a pessoa entre num processo de hipnótico, ou seja, num relaxamento. Também pode ser através daquilo ali. Pode ser através de uma história, de uma música. Então, tem N maneiras de como entrar na indução, né? Que a hipnose nós temos a indução, aí temos o relaxamento e aí temos a sugestão, que é para poder tornar a pessoa mais produtiva, mais ciente de si mesma. Então, o que acontece? Tem certas coisas, certas fobias que, com a hipnoterapia, ela é mais rápida de poder ser trabalhada e ser solucionada do que pela psicoterapia. Isso não quer dizer que a pessoa passe por um processo de hipnoterapia e depois não continue o processo psicoterápico. É interessante, as duas coisas. Por exemplo, alguns esse aqui eu vou contar do passado, que já faz um tempinho. Tinha um amigo que estava para se casar, e ele falou, Jô, eu estou para me casar. Eu falei, opa, coisa maravilhosa isso daí, né? Casar é uma coisa que deixa o homem, o pai e a mãe, e se une a sua mulher, e vice-versa. Então vão ser uma carne só. Eu falei, maravilha. Ele disse, pois é, rapaz, só que tem um problema. Eu falei, ué, qual é? Esse cara... E o que acontece, ele é assim, né? O que acontece é o seguinte, eu tenho medo de barata. Medo de barata? Eu falei, ué, e o que tem a ver a barata com o casamento? Eu falei, cara, mas tem tudo. Eu falei, como tem tudo? Eu não entendo. Ele falou, tu já pensou? Eu estou em casa. Aparece uma barata. Aparece uma barata, eu pulo no colo da minha esposa, ao invés da esposa pular no meu colo. João, não dá, eu sou o homem, sou o protetor, eu sou aquele que tem que proteger minha esposa. Eu falei, você está brincando? Ele falou, eu falo sério. Então, foram 3 sessões que eu fiz com ele. E aí, tempo passou, ele casou, se sentiu bem pra caramba, já faz uns 5 anos. Ele, adivinha com quem ele trabalha hoje? Detetização. Detetização. Ele agora é um perseguidor das baratas, de rata, aquelas coisas todas. Trabalha com detetização. Às vezes também tem alguns empresários que precisam viajar de avião, mas tem uma fobia, não se sente bem, né? Aí Sua. Aquele negócio usa o Dramin muitas vezes para poder chegar lá e dormir, né? Então, quando fala sobre viagem de avião, ele estremece. Então, com a hipnose, a gente consegue recuperar isso bem mais rápido, porque, por exemplo, a psicoterapia vai funcionar, com certeza vai funcionar, mas vai levar mais tempo. Mas a pessoa tem que viajar, às vezes, toda semana, às vezes a cada 15 dias. Ele não pode esperar que durante 4, 5, 6 meses... O cara recebeu uma promoção, virou um diretor e agora ele vai ter que viajar toda semana. Exatamente. E aí ele tem um medo, pavor, né? Então, isso são pequenos traumas, né? São fobias que tem. E a gente, com a hipnose, isso vai muito mais rápido e faz com que a coisa possa realmente ser repetida. Que legal. Então, essa é uma experiência constante em relação a isso daí. Legal, Jô. Olha, pessoal, muito, muito interessante aqui o nosso conteúdo aqui desse podcast aqui do Brasil do Bem. E me diga uma coisa, Jô. O que fez você se tornar um embaixador? Eu vou explicar aqui. Quem entra no Brasil do Bem, quer desenvolver, quer participar semanalmente lá, se torna um embaixador do Brasil do Bem. O que fez você entrar no Brasil do Bem? Essa é uma pergunta muito interessante, Frank. Veja bem, e tem 3 perguntas que na minha vida eu procurei e encontrei. Era, por que estou aqui? De onde vim? Por que estou aqui? E para onde irei depois dessa vida? Então, são 3 perguntas que eu procurei e depois eu encontrei resposta. Então, quando eu encontro resposta para algumas coisas que para mim, são fundamentais, eu me apego, me associo àquilo dali. Então, diz assim,
Você precisa estar no lugar certo. Precisa ter o conhecimento certo, um conhecimento adequado. E precisa estar ao lado de pessoas que também comunguem com seus pensamentos. Olha só. Então, no Brasil do Bem, eu percebi que ele é alicerçado em 3 pilares. E aí, quando a gente vê, assim, por exemplo, nós temos aqui uma câmera. Estão me vendo aí, né? Beleza. Tem uma câmera e ela não está alicerçada em 4 pilares, está em 3. Por quê? Porque 3 pilares dá uma sustentação maior. Sim. O Brasil do Bem, ele traz a ideia de que fé, família e negócios. Então, são 3 pilares que, para mim, são fundamentais. Olha Então, só. fé. No Brasil do Bem, não importa a fé que você tenha, mas que você tenha uma fé e que você possa viver por ela, defenda sobre ela. Que você possa realmente amar a sua família. Né? Tudo que você faz é em busca de proporcionar para a sua família uma condição melhor a cada dia que passa. E aí, então, vem negócios, que Olha vem só. como sendo uma tabela. Olha só, isso que te chamou atenção. Isso é que me chamou a atenção, isso é que me fez ficar no Brasil do Bem. Olha só. Então, pessoal, você que está ouvindo aqui esse podcast, se você é empresário, se você quer ter network, quer conviver com essa parte ali, né? Fé, família e negócio, vá visitar a gente aqui numa das reuniões do Brasil do Bem. Existe aqui vários grupos aqui, né, em Curitiba. Tem na cidade industrial, tem no centro, né? Agora já abriu aqui em Santa Felicidade, a gente está coordenando tudo isso. Então venha, acessa aí o link aí, ou mande uma mensagem no celular que está anotado, para você permitir, pelo menos, conhecer. Exatamente, Não é isso? Não é? exatamente. Né? Permitir, sai da zona de conforto. Começa cedo, não é tão cedo, 8 horas lá, 8 horas, 7h30 começa. Exato. No grupo lá da cidade industrial, 8 horas, vai até às 10 e pouco. Se permita você conhecer e talvez você seja um novo embaixador aqui no Brasil do Bem, aqui na cidade de Curitiba. Beleza? E me permite mais um adendo? Tem Vai ser o quarto adendo agora. Quarto Vai ser o quarto adendo. adendo agora. Então, bem, quando nós iniciamos, você perguntou, né? Por que é o Jô? Se o meu nome é Josenildo, por que é o Jô? Então, essas questões no momento psi, essas questões de trabalhar com a hipnose, de ir para o consultório, de fazer uma terapia, liga pro Jô. Liga Jô. Liga pro Jô. E falar em Liga Jô, então como é que o pessoal acha você? Bom, eu tenho o meu Instagram, né, que é josenildofilho.psicólogo, tá lá no meu Instagram, e tenho também o meu telefone. Qual que é o telefone? Meu telefone? Você quer o meu telefone? Ué, anota ali o pessoal. De repente. Eu não vou deixar meu telefone, mas eu vou deixar o meu número do telefone. Tá certo. Então, né, é o 41 daqui do Curitiba, né? É o 99693-6534. 41 99693-6534. Liga pro Jô. E aí, pessoal, um grande abraço a todos e espero vocês na próxima reunião. Valeu, um abraço. Abraço.